Nós estamos dentro de algo feito com propósito, e quanto mais fundo nós olhamos, mais a realidade se desfaz. Nós somos um experimento de Deus? Um simples experimento de laboratório? Pois é, cientistas descobriram algo bizarro que eu vou te contar aqui nesse vídeo de hoje. Eu tenho certeza absoluta que a crise de ansiedade é o mínimo que você vai ter depois desse vídeo de hoje, porque tudo leva a crer que a nossa existência, essa existência aqui, sabe? Que ela não serve pra nada, que não tem aprendizado, não tem evolução da alma, que não tem depois e que também não houve antes. Ou seja, não há absolutamente nada. Bom, pelo menos é isso que diz, né, esse estudo inédito. Ele diz que só o que há é um ser brincando de Deus. Um ser que criou essa realidade que nós existimos e que agora brinca conosco, como alguém que brinca de casinha, que brinca de The Sims, sei lá. Bom, eu sei que parece desesperador, e é. Mas quem foi que disse pra você que eu, Carol Capel, a sua alienígena favorita, vim aqui pra te trazer paz? Eu vim aqui para plantar o caos. Eu vim aqui para ser a verdadeira agente do caos. E afinal de contas, não teria como ser diferente, porque só há ordem através do caos. Então, não é para menos, né? Porque com esse estudo aqui que eu vou apresentar para vocês, não tem nem como não causar caos. Então senta aí o teu bundão na cadeira, na poltrona, no sofá, na cama, não sei se em qualquer lugar, e vem comigo, porque eu tenho certeza que essa história aqui vai desconstruir os paradigmas que você tem bem enraizados na sua mente. Há aproximadamente 13,8 bilhões de anos, tudo era nada. Então, de repente, algo aconteceu. Uma explosão, um impulso, um instante, não sei. E nesse exato momento surgiu tudo que nós conhecemos. As galáxias, as estrelas, os planetas, a consciência, a vida, eu, você, nós. Mas afinal de contas, o que deu origem a esse impulso inicial? Quem ou o que deu início a esse experimento cósmico? A ciência, antes cética e fria, começa aos poucos a admitir o impensável, que talvez esse universo aqui tenha sido criado por uma inteligência e que talvez nós sejamos parte de um grande experimento. O astrofísico canadense Hugo Ross afirma que já existe evidência suficiente para considerar como certa a existência de um criador. Mas atenção aqui, tá? Eu não tô falando de deuses mitológicos ou figuras religiosas antropomórficas. O Ross, ele fala de uma inteligência que opera fora do tempo e fora do espaço e que é capaz de gerar o próprio universo. Segundo ele, o fato da matéria existir e as leis da relatividade geral descrevem o comportamento do cosmos com tamanha precisão, indicam logicamente um agente causal, ou seja, um criador externo. Palavras ousadas, eu sei, principalmente para um cientista, mas saiba você que ele não está sozinho, porque na Universidade de Harvard, o astrofísico Will Shannon foi além. Em entrevista ao polêmico comentarista Tucker Carlson, ele afirma que existe uma prova matemática de que o universo não surgiu por acaso. E ele se baseia no ajuste fino das constantes físicas do universo. Então, se a força nuclear forte fosse um pouco menor, só existiria hidrogênio. Se fosse um pouco maior, os elementos pesados teriam se formado rápido demais, destruindo toda e qualquer possibilidade de vida. A massa dos quarks, a constante gravitacional, a carga do elétron, tudo que existe, está calibrado de uma forma tão precisa que qualquer variação destruiria o equilíbrio cósmico. Então, o Shannon, ele afirma que o ajuste entre a matéria e a antimatéria no início do universo também é inexplicável. Então, se elas tivessem sido geradas em igual quantidade no Big Bang, elas teriam se aniquilado mutualmente. E, no entanto, só a matéria prevaleceu. Isso, para ele, é um sinal claro de intervenção inteligente. Entre aspas, ele disse que Deus pode ser descrito como um matemático de nível muito elevado. Mas e se tudo for apenas uma chance estatística remota? Porque a ciência já tentou responder essa pergunta. O físico Lee Smolin fez as contas. E para que um universo como o nosso se formasse, resultando exatamente em seres conscientes como nós, seriam necessárias
10 elevado a 229 combinações. Ou seja, eu estou falando de um número que é um número 1 seguido de 229 zeros. Você teria mais chance de ganhar na loteria 100 milhões de vezes seguidas do que a chance do universo se formar da exata maneira que se formou. Então, essa é a chance de um universo com vida surgir por acaso. Mas os cientistas notaram algo ainda mais intrigante. Eles notaram que o universo não é perfeito, mas parece que ele foi ajustado para permitir vida inteligente, mas não a ponto de produzir inteligência capaz de se igualar ao seu criador. Então é como se alguém propositalmente limitasse o potencial do cosmos. E isso levou muitos a uma teoria muito chocante. A teoria é de que o universo é um experimento e ele foi afinado para não ser perfeito. Os pesquisadores vêm desenvolvendo novas abordagens para descobrir se o universo é ajustado naturalmente ou propositadamente. E 2 testes principais estão sendo considerados. O primeiro tem a ver com ondas gravitacionais primordiais, que seriam vestígios da inflação cósmica ali nos primeiros instantes do Big Bang, e tem um satélite chamado Lightbird, com um lançamento previsto para 2032, que poderá detectar essas ondas gravitacionais, onde áxions e matéria escura que compõem mais de 70% do nosso universo permanecem invisíveis, seriam detectados, e se fossem detectados, eles reforçariam o princípio antrópico, sugerindo que o universo teria sido ajustado para permitir a formação de vida. E se não forem encontrados esses elementos, pode ser a evidência de que nós estamos em um experimento mal calibrado. Agora, o Daniel Sorini e sua equipe na Universidade de Durham, eles chegaram a uma constatação que eu diria que é um tanto ou quanto que desconcertante. Eles inseriram energia escura nas equações de que modelam a formação das estrelas e eles perceberam que o nosso universo não é um universo ideal. A densidade ideal de energia escura permitiria uma formação estelar de 27%, e no nosso universo essa formação é de apenas 23%. Ou seja, existem combinações para universos melhores que o nosso. O nosso universo, ele foi ajustado, mas não ajustado ao ponto máximo. É como se o Criador tivesse propositalmente deixado algumas imperfeições. É como se ele dissesse assim: eles podem até ser inteligentes, mas nunca serão mais inteligentes do que eu. E aqui agora vem o ponto mais inquietante de todos, porque os cientistas compararam estruturas da rede cósmica do universo com a rede neural do cérebro humano e os paralelos são chocantes. O número estimado de galáxias no universo é de 70 a 100 bilhões, o mesmo número estimado de neurônios no cérebro humano. No cérebro, 30% da massa é composta por neurônios. No universo, 30% da massa visível é composta por galáxias. O restante, os 70%, é composto por elementos passivos. E no universo, é a energia escura, que compõe 70%, ou seja, compõe 70% do vazio. Já no cérebro, nós temos a água, compondo esses 70%. Além disso, os padrões da conexão da rede neural e da distribuição cósmica, eles seguem progressões matemáticas semelhantes em escalas radicalmente diferentes, claro. Então, em outras palavras, seria como se eu dissesse que o universo pensa, ou que nós somos apenas a forma como o universo pensa sobre si mesmo. E é aqui, então, que nós chegamos à nossa hipótese final, que é, que eu diria, a mais profunda, a mais perigosa, e ela dá, assim, uma certa ansiedade. Porque se tudo está ajustado, se a inteligência evolui até certo ponto, e daquele ponto ela não passa, se o universo não é perfeito de propósito, então talvez o próprio universo seja autoconsciente. E talvez o Criador não esteja fora do universo, mas talvez o Criador seja o universo. Ou talvez ele esteja além do universo e crie outros universos como esse, só que em uma escala gigantesca de um laboratório cósmico. Talvez a criação não tenha sido um evento, mas sim um hábito. Tipo, você sai de noite, você olha para o céu e
você vê estrelas, mas o que você está vendo na verdade não são estrelas, são circuitos, são códigos, são conexões entre dimensões. Ou o próprio pensamento de algo muito maior do que você. E ao mesmo tempo é maior do que você, mas você também está dentro daquilo que é maior que você. Talvez nós sejamos apenas uma peça minúscula em um mecanismo inconcebível. Ou talvez nós sejamos o próprio objetivo do experimento. Mas é claro que essas perguntas são muito desconcertantes, mas uma coisa é certa. A ciência começa a admitir agora o que antes era heresia. Nós estamos dentro de algo feito com propósito, e quanto mais fundo nós olhamos, mais a realidade se desfaz. E é exatamente por isso que eu queria dizer aqui no final desse vídeo que se você chegou até aqui, parabéns. Menos de 1% das pessoas que assistem a esse canal conseguem assistir a um vídeo desses, com essa densidade de assuntos e não dissociar. A verdade é que hoje em dia são raras as pessoas que prestam atenção em assuntos complexos. Então, se você chegou até aqui, parabéns, você faz parte desse 1%. E, por isso, então, comente aqui embaixo 1% se você faz parte. E sim, se considere especial por isso, viu? Porque, como eu disse, são pouquíssimas pessoas no mundo que têm esse nível cognitivo e o nível de discernimento suficiente para entender esse assunto que eu estou tratando aqui dentro, não dissociar, não ir fazer outra coisa e principalmente para conseguir internalizar esses assuntos aqui que eu estou falando. Então, parabéns a todos vocês que chegaram ao final desse vídeo e com isso eu vou me despedindo por aqui em mais um vídeo e claro, se aceita permitir e se aceita me solicitar, porque eles me passam a pauta ali, né, a agenda, se eles me solicitarem, eu trago mais assuntos aqui no canal para vocês. Um super beijo para vocês e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo.